Olá, bom dia e a paz do Senhor, meus queridos juniores. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais um domingo. E você, como que você está neste dia? Eu espero que você esteja muito bem. Mas se há algo que está deixando o seu coração um pouquinho triste, você está um pouco desanimado, ei, fique ligado, pois hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, você que já é aluna, vocês que são matriculados na EBD da Marcas do Evangelho, já deixa a sua presença aí no chat, tá bom? Ou se você está assistindo depois, não está assistindo na estreia, coloque a sua presença e seu nome então nos comentários aí abaixo. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Você, então, que é um visitante, seja muito bem-vindo no nosso meio. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações deste canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Seja o embaixador do Reino de Deus. Fique à vontade no nosso meio. Mas o que será que vem por aqui nessa lição de número 7? Pois é, tá passando rápido, né? Então é uma grande alegria a gente poder estar em mais esta lição. E para que o Senhor venha falar no nosso coração cada vez mais, que Ele venha conduzir esta aula, eu convido você, então, a orar comigo, a usar o seu livreto de oração infantil, esse azul aqui. Se você não tem, na descrição do vídeo tem um link para você baixar gratuitamente o PDF desse livreto e poder orar da sua casa mesmo. Então, vamos lá. Hoje, domingo, dia 15. Leia o Salmo 15, de 1 a 3, que diz o seguinte: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu santo templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos outros. Esse salmo nos ensina que quem vai morar com Jesus é aquele que fala coisas boas e diz sempre a verdade. E aí, Junior, como é que está a sua vida? Como é que estão sendo as suas palavras? Verdadeiras, sinceras? Pois elas mostrarão o tipo de coração que está. Vamos orar esse salmo? Ore comigo aí. Senhor, quero morar no céu com Jesus. Me ajude a sempre dizer a verdade e falar boas palavras. Quero que as minhas palavras produzam bons frutos. Meu Deus, ajude-me a sempre falar a verdade. Vamos orar também pelas crianças do Mali. Senhor, visita aqueles que não podem revelar nem para suas famílias que se tornaram cristãos. Vamos orar mais uma vez. Que o Senhor possa nos ajudar, pois hoje vocês podem, crianças todos, falar livremente que são verdadeiramente cristãos. Então, que você possa orar comigo para que o Senhor possa nos abençoar, conduzir essa aula. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus maravilhoso, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo, cada coração. Que todos nós possamos ter um coração fértil para receber a Tua palavra e gerar frutos, meu Senhor. Nos ajude a fazer tudo para a Tua glória. Então, que nós possamos nos concentrar, não nos distrairmos com as coisas ao nosso redor. Que cada junior possa prestar atenção, aprender e aplicar a Tua palavra. Nos ajude para que tudo seja para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas, não é? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender algo muito importante. Já abriu aí sua revista? Na lição de número 7, abra comigo aí se você ainda não abriu, tá bom? Que diz Davi e Golias. Quem não conhece a história, não é? Mas, ó, fique ligado, pois a gente tem muita coisa para aprender hoje, hein? Então, qual é o nosso versículo assim chave, o nosso versículo de ouro, o nosso texto áureo de hoje? Qual que é? Se você aí já é um aluno aplicado,
recado, já gravou o textuário, já mandou no grupo, tá aí, né? Todo animado. Eu quero que você repita comigo. Eu posso não estar te vendo agora, mas olha só, Deus está vendo você aí, hein? Então, por favor, vamos comigo primeiro ler na revista, depois a gente procura na Bíblia? Vamos lá então. Diz assim, Provérbios, capítulo 21, 31. E diz o seguinte: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Vamos então procurar agora na Bíblia. Eu não sei onde que está a página. Se você tem essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Devocional McCheyne. Se você não tem, pode procurar ela mesmo. Vamos procurar Provérbios 21, 31. Vou olhar no sumário, você pode olhar também. Provérbios começa lá em 14 de março. Então, quando eu contar 3, no 3 todo mundo vai procurar junto. E a primeira pessoa que achar, olha só, não é só falar assim, não, achei. Ah, eu achei. Coloque a página, se você tem a página, se você usa essa Bíblia aqui, você coloque a página, tá bom? Que você encontrou. Se você não tem essa Bíblia aqui, Devocional McCheyne, você pode falar assim, ó, encontrei. Vamos lá então. Começando em 5, 4, 3 e... Vamos lá. Provérbios, capítulo 21. Vamos ver como é que tá na Bíblia. Certinho. Tá um pouquinho diferente da revista, mas possui o mesmo significado, tá? Então, vamos lá. Será que a tia vai encontrar primeiro? Será que vocês aí já estão encontrando? Gente, eu tô quase achando, tá? Provérbios 21. Achei! Para quem não achou da Bíblia Devocional McCheyne, está na página 378. Repito, página 378 do nosso devocional McCheyne. Vamos lá, Provérbios 21, 31. O que diz aqui na Bíblia? Vamos lá. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. Glória a Deus por isso, né? Que versículo maravilhoso. A revista está um pouquinho diferente por conta da tradução, mas possui o mesmo significado. Que quem nos dá a vitória é o Senhor. Que não está na força do homem, no tamanho das suas armaduras, na força, no tamanho dos seus cavalos, de todos os seus equipamentos de guerra para a batalha. Está no Senhor. A nossa vitória está nas mãos de Deus. Interessante, porque hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, será que chegou o momento mais aguardado e esperado da aula? O momento da nossa história? Não é agora não. Fique aí ligado, porque agora você tem uma ótima oportunidade, Júnior, de ser abençoado. Mas peraí, como é que a gente faz isso? Quando a gente faz o quê? Oferta na casa de Deus. Quando nós somos abençoadores da casa de Deus. A Bíblia fala que nós devemos levar as ofertas na casa do tesouro, na casa de Deus. Devemos ofertar com alegria, com inteireza de coração. Então, que neste dia você possa ofertar com o que você tem. Não deixe de ofertar. Não deixe de ofertar uma moedinha, uma oferta, o que você tem. Não queira você pensar e vou dar um menor valor. Não, dê o valor que você pode de todo o coração. Que você possa ofertar com todo o seu coração, com alegria. Não deixe de ofertar, afinal, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Ele é o nosso provedor, o nosso guardador, o nosso ajudador. Então, enquanto vai aparecer um louvor, você pode ofertar pelos meios que aparecem aí embaixo. O Pix, o PicPay, os dados bancários, você pode ofertar por estes meios. Mas caso você não consiga ofertar por nenhum destes meios, você pode também vir no culto à noite. O culto às 18 horas na Igreja Marcos do Evangelho. Você pode vir e ofertar na casa de Deus. Não deixe de ser um abençoador. Vamos então ofertar na casa de Deus? Vamos lá?
Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Você que de coração alegre e inteiro entregou a sua oferta, o seu melhor ao Senhor. Que Deus te abençoe. Mas então, falando em bênção de Deus, em Deus abençoar, agora é um momento reservado para que Deus venha falar aos nossos corações. E que lição maravilhosa nós temos hoje, né? Lição de número 7, que fala sobre Davi e Golias. A nossa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versículos 1 ao 54. Então, antes da gente falar o que a gente pode aprender e aplicar nessa história, eu gostaria de convidar para vocês, para mergulhar um pouquinho na história de Davi e Golias. Vamos comigo? Depois, fica aí. Depois você volta aqui comigo. Mas agora, vocês vão ver um videozinho da história. Vamos lá? Davi e Golias. Davi era o caçula de 8 irmãos. Ele era pastor de ovelhas. Ele passava o dia todo no campo vendo ovelhas comerem e rolarem na grama. Enquanto isso, alguns de seus irmãos partiam com o exército israelense, preparando-se para a guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um dos exércitos mais difíceis que o povo de Israel teve que lutar. Então, um dia, Davi estava levando comida para seus irmãos, porque seu pai pediu. Mas quando ele chegou lá, seus irmãos o acusaram de vir só para ver a batalha, visto que Davi sabia em seu coração que estava apenas obedecendo a seu pai. Ele não se importou de ser mal interpretado pelos irmãos. De qualquer forma, enquanto Davi estava lá, ele viu um enorme homem filisteu, com mais de 3 metros de altura. O seu nome era Golias. Ele estava usando capacete grosso, armadura e armas enormes. Golias estava definitivamente acostumado a ser o vencedor de todas as batalhas. Davi descobriu que Golias vinha entrando em campo assim todas as manhãs, nos últimos 40 dias, e dizendo: Me dê um homem e vamos lutar uns contra os outros. Mas não foi corajoso o suficiente para lutar contra ele. Até mesmo o rei Saul. Davi não gostou que esse gigante estivesse intimidando os israelitas. Afinal, eles eram o povo de Deus e Deus estava com os israelitas. Eles podiam ter coragem em qualquer situação. Então Davi, que nem era soldado, disse ao rei: Eu vou lutar contra eles. O rei pensava que Davi era muito pequeno, mas ele realmente queria alguém para lutar contra Golias. Então, ele cedeu. E Davi sabia que não era forte o suficiente para vencer Golias sozinho, mas ele acreditava que Deus estaria com ele. Então, ele disse: Ó rei, o Senhor me livrará das mãos desses filisteus. O rei esperava que Davi estivesse certo. Ele até tinha suas próprias armas e armaduras colocadas em Davi, mas elas não serviam nele. E ele decidiu ir para a batalha com suas roupas normais e tinha certeza de que Deus o ajudaria. Davi foi até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas para usar. Colocou-as em sua bolsa, pegou a sua funda e foi para a batalha. Então ele encontrou no campo de batalha para encontrar o enorme Golias. Quando Golias viu como Davi parecia fraco, ficou furioso e pensou que iria lutar contra o guerreiro mais forte do Israel. Ele disse a Davi: Sou eu, um cachorro, para você vir a mim com varas? Prepare-se, vou te destruir e te dar aos pássaros e os animais. Davi podia parecer apenas um menino fraco, mas ele era realmente muito corajoso. Na verdade, ele era tão corajoso que quando cuidava de ovelhas, lutou contra ursos e leões, porque Deus o ajudou a proteger suas ovelhas. Davi sabia que Deus o ajudaria a proteger o seu povo. Ouçam só o que Davi disse: Você vem contra mim com espadas, lanças e dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos israelitas, que você desafiou.
hoje mesmo o Senhor Deus entregará você às minhas mãos e eu o vencerei. Com as falas de Davi, Golias ficou ainda mais furioso. Então Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e atirou-a contra Golias. Golias nem teve a chance de erguer sua espada, porque a pedra o atingiu na testa e afundou. Ele caiu de cara no chão. Ninguém podia acreditar. E quando o exército filisteu percebeu que Golias estava morto, eles começaram a fugir muito assustados. Golias foi derrotado! Oh, meu Deus! Os israelitas perseguiram os filisteus, gritando bem alto. Eles haviam vencido. Deus usou Davi, que era apenas um adolescente, para ajudar seu povo. Davi venceu, porque confiou no Senhor dos Exércitos. Então, e aí, crianças, gostaram? O que vocês acharam dessa história? Dos narradores e das vozes que apareceram aí. Vocês viram? Como Golias ficou furioso? Como Davi era corajoso e confiante no Senhor? Que coisa maravilhosa, né? Que história maravilhosa e tem tantas coisas a nos ensinar. E eu quero refletir com cada um de vocês estes ensinamentos. O que nós podemos aprender com essa história? Pararam para pensar? Vamos comigo então aqui para a gente poder refletir e aprender juntinho. A primeira lição que a gente pode aprender nessa história é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. Como assim? Vocês observaram que Davi, ele era fiel ao seu pai, ele era obediente ao seu pai. O seu pai falava o que ele tinha que fazer, passava ordens para ele, atividades, ordenanças, ele assim obedecia, ele não retrucava, ele não reclamava, mas ele era obediente, ele era fiel, ele era leal. Davi era fiel em todas as coisas, pois tudo isso refletia que ele primeiramente era fiel a Deus. Como vocês podem mostrar que são fiéis a Deus? Como vocês podem mostrar que são obedientes ao Senhor? A forma como vocês obedecem aos seus pais. Se vocês, ao seu pai ou sua mãe pedir alguma coisa para vocês, um responsável ou alguma autoridade pedir alguma coisa para vocês, como é que vocês reagem? Hein, como é que é? Será que é desse jeito? De novo? Não. De novo vou ter que arrumar minha cama. De novo? Que coisa chata. Arrumar minha cama, pegar meu sapato. Eu já fiz isso. De novo vou ter que ajudar a tirar as compras do carro. Que coisa chata. Toda vez, faz isso, faz aquilo. Isso é chato, hein? Nossa, Deus. Como será que é a sua reação? É dessa maneira? Retrucando, com preguiça, reclamando, murmurando. Falando que você não quer fazer isso, faz com má vontade, faz batendo o pé, não quer fazer as coisas, fica com o rosto bravo, rabugento. Como é que você reage a essas coisas? Reclamando. Júnior, se você faz essas coisas, isso não são características de um coração obediente a Deus. Isso não mostra que você tem um coração obediente a Deus, mas um coração que ainda está em rebelião contra Deus. Pois é. Então, eu te convido a refletir as suas atitudes. Como Davi, que era obediente, era fiel em todas as coisas. Ele queria agradar a Deus. Ele queria ser o melhor filho, o melhor pastor de ovelhas. Olhem só, vocês ouviram a história, como ele cuidava muito bem das suas ovelhas. A ovelha que assim, o pai dele deu para ele cuidar. Ele era um músico. E ele fazia salmos lindos que nós podemos ver e ler. Cânticos ao Senhor. Davi, ele queria sempre fazer tudo para a glória de Deus. Ele era fiel a Deus. E por ele ser fiel e obediente a Deus, ele era fiel e obediente em todas as outras coisas. Aí que a gente precisa pensar. Eu estou sendo fiel e obediente ao meu pai, à minha mãe, aos professores?
eu estou respeitando? Se eu estou sendo fiel a eles, isso mostra que o meu coração está sendo fiel e obediente a Deus. Então, a segunda lição que a gente pode aprender com essa história é que nós precisamos ser compassivos e testemunhas de Deus. Como assim? O que é ser compassivo, professora? Ser compassivo é alguém que procura ajudar as pessoas. É alguém que tem alegria em ajudar. Quando ele vê alguém que está sofrendo, alguém que está em necessidade, alguém que precisa de algum reforço, alguma coisa, ele vai lá, quer ajudar, quer perguntar o que você está passando, como eu posso te ajudar. É uma pessoa que ela não fica caçoando dos outros, zombando dos outros. Não, ela quer lá ajudar. Ela quer servir essa pessoa. Isso mostra uma característica de alguém que é servo de Deus. Porque isso vem da natureza comunicável de Deus, de se compadecer das pessoas. Se nós temos essa característica, nós temos uma característica de filho de Deus. Então, Davi, ele fez isso. Ele nem era soldado. Ele não foi chamado para ser soldado porque ele era novinho. Ele não tinha idade para ser soldado. Ele ia lá no acampamento para levar as comidas para os irmãos dele, porque naquela época, diferente de hoje, se for no serviço do exército, o próprio exército brasileiro, vamos dizer assim, já que a gente está falando do Brasil, ele irá prover os alimentos necessários para o exército. Mas quando a gente fala nesse tempo em que vivia Davi, estes homens aqui, em Israel, eles não tinham essa provisão. A provisão tinha que vir de suas famílias, da sua própria casa. E às vezes tinha que levar até para os outros soldados também. Era desse jeito, Davi ia lá e ajudar os seus irmãos. E ainda assim, os irmãos dele ficaram duvidando e zombando dele. Falando que ele foi lá só para ver a batalha, não queria ajudar em nada. Mas Davi não se importou com isso, não. Ele se preocupou. Ele foi lá ver o que está acontecendo aqui, porque ele ouviu o que o Golias estava fazendo. Ele viu que Golias estava humilhando o povo de Israel. Ele viu que Golias estava caçoando dos soldados de Israel, que estava querendo desanimar, enfrentando o povo de Deus. E Davi não gostou nada disso. Ele achou isso uma afronta contra o povo de Deus e uma afronta contra o próprio Deus. E mesmo que ele não fosse soldado, mesmo que ele não fosse chamado para lutar, ele foi lá. Ele falou assim, esse povo é o meu povo. Eu faço parte deste povo. O Deus desse povo é o meu Deus. Isso não pode acontecer contra aqueles que são povo de Deus. Porque se está acontecendo contra o meu povo, está também acontecendo comigo. Isso faz parte de mim, porque eu faço parte desse povo. Ele se compadeceu, ele foi compassivo, ele quis ali servir aquelas pessoas e ajudar. E para a glória de Deus. E assim que acontece conosco. Por exemplo, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. A Bíblia fala que se, por exemplo, um dedo do corpo se machucar, todo o corpo vai sofrer. Porque cada parte do nosso corpo é importante. Se uma parte falta, vai prejudicar o resto do nosso corpo. Porque Deus criou todas as estruturas do nosso corpo perfeitas. Cada coisinha, mesmo que seja pequenininha, ela faz parte da nossa natureza, da forma como Deus nos criou. E se aquilo for tirado, naturalmente nós não seremos mais como era antes, pois foi alterado. Foi prejudicado. E a mesma coisa que acontece com a igreja. Se um irmão, se um colega seu, um amigo, está triste com alguma coisa, desanimado, chateado, é certo a gente ficar rindo da cara dele, ficar zombando dele, não querer ajudar, deixar para lá? Não. Mas se eu estou vendo alguém que está triste, que está desanimado, está para baixo, vou perguntar, e aí? O que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar? Você quer conversar? Quer uma ajuda? Não ficar rindo. Não ficar desse jeito. Na roda, por exemplo, na roda de conversa de vocês, como que vocês conversam? Vocês vão lá conversar e falam mal do fulano?
Ah, você tá vendo aquela menina? Vocês falam mal dos outros? Falando, zombando, colocando apelido feio nos outros? Como é que vocês agem com os colegas de escola? Hein? E aí? Se preocupam como que as pessoas vão receber certas palavras? Como é que vocês reagem? Davi, ele foi uma testemunha de Deus. Ele disse que Davi foi uma testemunha de Deus. Ele disse que Golias estava ali afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus de Israel. O Deus dos deuses, o único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, criador de todas as coisas. Ele disse isso. Davi foi uma testemunha de Deus. Assim como cada um de nós devemos ser uma testemunha do Senhor. E ser testemunha de Deus não significa dizer que a gente vai fazer como Davi e enfrentar um gigante no sentido de lutar, de batalha. Ou gritar nas ruas, viva o Senhor, Deus é o Deus dos deuses. Não, pode fazer isso também. Isso é bom também. Isso é bom, pode também gritar e falar essas coisas. Mas não é necessariamente isto. Ser testemunha de Deus é quando você está numa roda onde ninguém é crente, mas você é ali. Mostra que você é fiel ao Senhor. Quando na escola, seus amigos querem que você passe cola, que você fale como é que é a resposta da prova, e você não faz isso porque você é uma testemunha de Deus, você é fiel ao Senhor. Ser testemunha de Deus é quando você está no local que está falando mal das pessoas, colocando apelidos feios e você não faz isso, você não ri. Você vai lá e diz assim, não faz isso, porque isso está errado, isso não agrada a Deus. Você é uma testemunha de Deus quando você se preocupa também com as pessoas, assim como Davi fez. Você é uma testemunha de Deus quando você é obediente a seus pais, quando você está honrando a Deus, está ajudando as pessoas. Não está, em vez de fazer birra ou brigas com seu irmão ou sua irmã, caso você tenha. Não. Você é uma testemunha de Deus. E por você ser uma testemunha de Deus, você quer agradar a Deus e fazer tudo para a glória dele. Assim como Davi fez. Fazendo tudo em menção do Senhor. Você tem feito tudo em menção do Senhor? Você tem procurado fazer tudo para a glória de Deus? Procurado ser fiel a Deus em tudo? Procurado ser compassivo e ajudar as pessoas? E procurado ser uma testemunha fiel do Senhor? E aí? Reflita sobre isso. A terceira lição que a gente aprende é uma lição que está muito evidente em toda essa lição, que fala que nós precisamos confiar em Deus sobre todas as coisas. Em nenhum momento a gente analisa, lendo o texto bíblico, ouvindo a história que vocês ouviram, Davi, ele não desconfiou do Senhor um sequer segundo. Ele não ficou assim em dúvida, será que Deus vai me ajudar? Será que o Senhor vai me ajudar dessa vez? Ele me ajudou a livrar as ovelhas de um leão, do urso. Mas será que Deus vai me ajudar a livrar do gigante? Olha o tamanho desse homem. Davi, ele não ficou desta maneira, crianças. Ele não ficou assim. Pelo contrário, ele confiou a Deus sobre todas as coisas. Ele possuiu uma mente, um coração integralmente voltado na provisão do Senhor. E o caso de Davi era um caso que era impossível ele vencer. Ele era um adolescente. Golias era um soldado treinado, acostumado em vencer batalhas, com as melhores armas, o soldado maior que tinha, o melhor soldado que tinha naquela época. Davi, um pastor de ovelhas, um adolescente, não tinha força suficiente para fazer isso. Mas ele sabia disso, que ele não era capaz de fazer sozinho. Mas ele tinha confiança, a certeza que Deus iria capacitá-lo, que Deus iria abençoá-lo. Davi, ele foi usado para abençoar o povo de Deus. Davi, ele confiou no Senhor mesmo que parecia que nada ia dar certo. Davi procurou confiar em Deus, mesmo que as coisas dissessem o contrário, mesmo que até as pessoas, os israelitas, o rei, nem os próprios irmãos acreditavam nele. Ele não ligava para as opiniões. O que ele se importava era em agradar a Deus. Ele entendia que Deus era com ele.
E se Deus era com ele, Deus iria ajudá-lo em todas as coisas. Pois ele sabia que Deus conduz os seus filhos fiéis a caminhos largos, maiores e melhores. Então, juniores, nós precisamos refletir nestas coisas. Você tem confiado no Senhor nas suas dificuldades? Ou você tem se preocupado, ficado triste, desanimado com alguma situação? Como você tem depositado as suas aflições, os seus medos e receios? Tem escrito no diário? Falado com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga? Não contado para ninguém, guardado para você, dentro de você. Aí você não quer contar para ninguém, quer esconder de todo mundo a sua preocupação, a sua ansiedade. Ai, aí você fica ali, não fala com ninguém. Eu não vou falar com ninguém porque você acha que é bobo, que ninguém vai ouvir. Mas Deus não é assim. Deus, ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com você. Ele quer saber. Ele conhece você, ele sabe dos seus medos. Só que ele quer que você diga. Que você vá em oração e fale com ele. Depositando o seu coração, os seus medos a ele. A Bíblia diz em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados por nada. Mas antes levai a Deus, levai em súplica a Deus todas as coisas. Que Ele assim vos restaurará. Que Ele levará cativo os nossos medos e anseios ao Senhor e Ele irá restaurar os nossos corações. Nós precisamos confiar nesta palavra quando diz isso, porque a palavra de Deus é infalível, ela é riquíssima, ela é eterna. E Davi confiava nisso. Ele lembrou, ele sempre lembrava de todas as coisas que Deus fez no povo de Israel. As obras que Deus fez no povo no Egito, as obras que Deus fez em todos os lugares que o povo de Deus passava, coisas extraordinárias, maravilhosas, grandiosas, ele se lembrou. E ele pensou, Deus é o Deus presente, é o Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. O Senhor dos exércitos é o Deus do meu povo, é o meu Deus. Ele é poderoso, com Ele nós podemos todas as coisas. E é isso. Com Deus você pode vencer. Com Deus você pode suportar as coisas deste mundo. Com Deus você pode todas as coisas. Então, meus queridos juniores, Davi, ele foi chamado por Deus. Davi, ele foi separado por Deus. E ele usava de todos os dons e talentos para a glória de Deus. Como eu disse antes, e vocês já conhecem, com as suas músicas, seus cânticos, ao cuidar de suas ovelhas. Talvez uma atividade que você faça todo dia. Ah, professor, eu vou e sempre levo o lixo toda semana para fora. Eu sempre lavo a vasilha no dia tal. Eu varro a casa, ajudo minha mãe e meu pai nisso. Ah, eu vou com meu pai, faço serviço com meu pai. O que? Não importa, mesmo que você acha pequenininho. Você acha assim, ai, será que Deus está vendo isso? Será que eu faço isso porque Deus assim me ajudou? Todas as coisas, gente, todas as coisas nós precisamos fazer para a glória de Deus. Não para os homens, não para agradar os homens, mas para a glória de Deus. Não para que a gente seja assim engrandecido, para que as pessoas elogiem as nossas atitudes e ações, mas para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós, a glória de Deus em nossas vidas, para que as pessoas vejam, como diz a palavra, as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. E eu quero te perguntar, as suas obras têm mostrado a glória de Deus? As suas atitudes, juniores, e as suas ações têm servido para dar glórias a Deus? Quando as pessoas vão olhar o que você faz, a forma como você age, as pessoas podem dizer que você faz tudo em menção do nome do Senhor? Reflita nisso nesta manhã. Faça essa reflexão e olhe para o seu coração e para as suas atitudes. Se você tem servido a Deus como Davi, fiel ao Senhor. Davi, ele não era uma pessoa perfeita. Você pode dizer, mas Davi não fazia... Não.
Não estamos falando de perfeição, pessoal. Não estamos falando que uma pessoa nunca vai errar ou falhar. Mas uma pessoa que é serva de Deus, ela não vai gostar de falhar. Ela vai odiar quando falha contra o Senhor. Uma pessoa que serve a Deus, ela vai procurar servir ao Senhor em todas as coisas, para a glória de Deus. Porque o seu coração é voltado para os céus. E sabe o que essa lição nos ensina? Mais ainda? Porque toda a história bíblica possui algo essencial. Ela revela-nos Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vocês percebem que Davi foi um jovem rejeitado. Nem os seus próprios irmãos olharam para ele. Nem o seu pai, Jessé, quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, chamou Davi. Mas achou que seria o mais forte. Os mais velhos, Abinadab, Eliabe, mas não ele. Ninguém via que Davi poderia ser o rei de Israel. Mas Deus assim escolheu. Deus sabia que ele seria um rei segundo o seu coração. Jesus foi escolhido, foi chamado, foi enviado para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Assim como Davi, ele foi enviado naquele acampamento dos soldados israelitas para levar mantimento, alimento para seus irmãos. Assim foi Jesus. Ele veio para nos trazer um alimento espiritual, a cura para as nossas almas que estão cativas, que estão longe do Senhor. Quando Golias, crianças, foi enfrentar o povo de Israel, ele disse que deveria chamar o mais forte soldado do povo de Israel para lutar contra ele. E quem ganhasse, o povo seria escravo. Então Golias estava desafiando assim o povo de Israel. Que eles iriam ser escravos deles se eles fossem derrotados. E eu vou te falar uma coisa. Todos todos aqueles que estão sem Jesus Cristo, estão longe de Deus, são escravos. É verdade. Escravos do pecado. Escravos do seu próprio eu, do seu próprio coração. Porque não conseguem dizer não ao pecado. Porque só fazem aquilo que é errado. E aquilo que os afasta de Deus. Porque o pecado separa-nos de Deus. Enquanto estamos sem o Senhor de nossas vidas, o verdadeiro Senhor, o dono de nossas vidas, nós achamos que tomamos nossas próprias atitudes, mas na verdade estamos seguindo o curso de escravos do pecado. E o pecado nos leva à morte. O pecado de fato nos leva à humilhação e à vergonha. Como Golias levou o povo de Israel naquele momento que ele estava desafiando o povo de Israel. O povo de Israel estava com medo, aflito, e assim estávamos nós aflitos. Mas veio um Salvador, o mais rejeitado entre os homens, mas foi o escolhido por Deus para levar-nos à redenção e à salvação. Assim como Davi, ele foi lá e encravou a pedra na testa de Golias e derrubou aquele homem e matou e derrotou os filisteus. Assim Jesus, ele veio e encravou na cruz do Calvário a nossa vitória. Aquilo que era contrário para nós, ele encravou na cruz. Ele encravou na cruz os nossos pecados. Ele encravou na cruz a nossa vitória. E aquilo que era nossa morte se tornou a nossa vitória. Se tornou a nossa vida. Jesus, ele morreu a morte que deveríamos ter. E Jesus, ele derrotou o pecado, assim como Davi derrotou Golias. Jesus venceu todas as coisas e agora podemos dizer que fazemos tudo por causa do nome de Cristo. Não existe, ou como dizem outro nome que os homens possam ser salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo.
o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Redentor das nossas almas. Glória a Deus por todas as coisas. Hoje, você não precisa mais ficar aflito, triste, com medo, com receios. Hoje você pode ser liberto de tudo isso, se você depositar o seu coração nas mãos de Cristo, nas mãos daqueles que foram feridas por amor a você. Hoje você pode dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Pois Jesus Cristo nos deu a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje, você pode ter um coração confiante no Senhor. Hoje, você pode descansar no Senhor. Você não precisa ter medo, mas você pode confiar nas obras do Senhor. Pois as obras do Senhor, as promessas do Senhor são infalíveis e são eternas. E Ele tem promessas de vida eterna para cada um de vocês. Que Deus possa usar, como usou Davi, no meio que vocês estão, para fazer tudo para a glória dele, como servos de Deus fiéis. Se você que está me ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso hoje. Pode se manifestar no chat com uma mãozinha, dizendo sim, eu quero. Fale com o Senhor, ore ao Senhor neste momento, entregue a sua vida a Jesus, pois Ele quer cuidar de você. Ele quer tratar, Ele quer tirar as suas feridas, Ele quer te dar a vida eterna. Entregue o seu coração ao Senhor. Ele tem o melhor para você. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, já é um crente, já é até batizado, mas você está desanimado, está triste com alguma situação, está preocupado, escolha entregar as suas aflições ao Senhor, aos pés daquele que salvou a sua vida. Ou se você ainda não está servindo a Deus de todo o coração, mesmo sendo um crente, vivendo uma vida que você acha que é certo, se arrependa e volte-se para o Senhor neste dia. É Deus, é Jesus que tem as palavras de vida eterna. É Jesus que pode te livrar de toda dor e sofrimento. Ele que é a verdadeira alegria. Ele é o Deus em quem podemos confiar em todas as coisas. Vamos orar comigo? Ore comigo neste momento de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, te agradecemos por esta oportunidade, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo essa aula, cada júnior, que o Senhor possa tratar do coração de cada um de nós, que o Senhor possa, Senhor Deus, nascer, que Jesus possa nascer no coração daqueles que ainda não têm a Ti, que Jesus possa se fazer presente na vida de cada um deles, que eles possam ser recebidos como filhos de Deus, que os nomes deles possam estar escritos no livro da vida, em nome de Jesus.